E aí, minha nobre e seleta congregação de arquivistas da Grand Line. Sejam bem-vindos à análise mais profunda e comovente de um dos capítulos mais agridoces de One Piece. Hoje, vamos dissecar a jornada paralela de um pai em seu crepúsculo e de uma filha em sua aurora. Exploraremos a inocência de um futuro rei, a tragédia silenciosa de um herói, a crueldade calculada de um sistema e a coragem explosiva de uma jovem princesa. Aqui é o seu narrador de confiança, pronto para guiá-los por esta montanha-russa de emoções. Esqueçam um resumo superficial, sem diálogos, como é nossa sagrada tradição. Apenas a mais pura, detalhada e imersiva narrativa dos fatos. Nossa história se inicia no Santuário da Ciência, a ilha futurista de Egghead. A atmosfera de inovação é quebrada pela chegada do almirante Kizaru, a personificação da justiça incerta. Com sua habitual calma irônica, ele reclama do frio da ilha, um contraste com a mente fervilhante de Dr. Vegapunk, que o recebe declarando que aquele lugar é o berço do futuro. Kizaru, no entanto, não está ali para uma visita social. Ele está ali para entregar uma má notícia. Com um tom quase casual, ele revela que a conversa secreta de Vegapunk com Kuma foi interceptada. Um Den Mushi espião do governo mundial ouviu tudo. O maior gênio do mundo, em sua paixão pelo progresso, havia cometido um erro de segurança primário, um lapso de cautela que ele, com um suspiro, não pode deixar de admitir. A situação escala rapidamente. Uma chamada holográfica se materializa e a figura de um dos seres mais poderosos e temidos do mundo preenche a sala. O Gorosei, Saint Jai Garcia Saturn. Com uma voz que não carrega emoção, apenas autoridade fria e absoluta, Saturn informa a Vegapunk que o acordo para curar Bonnie, a filha de Kuma, foi reavaliado. E agora, ele tem novas e severas condições. Ele se recusa a permitir que Kuma, um ex-membro do exército revolucionário e um homem da raça Buccaneer, seja o rosto do novo exército de clones da marinha. A linhagem de Kuma era uma mancha que precisava ser controlada. E ele tinha os termos perfeitos para isso. As condições são um exercício de crueldade calculada, projetadas não apenas para garantir o controle, mas para quebrar o espírito de um homem. A coleira do governo. Kuma deve se tornar um membro dos 7 Corsários do Mar, Shichibukai. Ele preencherá a vaga deixada pelas ações de Portgas the Ace, tornando-se um cão de caça do mesmo governo que ele um dia combateu. A prisão de aço. Kuma deve se submeter a uma transformação cibernética completa. Seu corpo, o receptáculo de sua alma, se tornará uma arma da marinha, propriedade do governo mundial. A morte da alma, e a condição final, a mais desumana de todas. Para garantir sua lealdade inquestionável e apagar qualquer vestígio de seu passado rebelde, ele deve renunciar à sua própria consciência. Sua livre vontade, suas memórias, sua personalidade, tudo o que fazia dele Kuma, deve ser completamente e permanentemente apagado. Vegapunk, o homem da ciência, reage com uma fúria humana. Ele explode, gritando que tirar a livre vontade de um homem é o mesmo que matá-lo, deixando para trás apenas uma concha vazia, um robô sem alma. Ele acusa Saturn de querer um escravo obediente, já que os outros corsários são notórios por sua desobediência. Saturn, com um desdém gelado, retruca que Vegapunk, como cientista a serviço do exército, não tem o direito de ter escrúpulos morais. Ele enquadra o sacrifício de Kuma como o preço justo a ser pago pelo milagre da cura de Bonnie. A vida de uma criança em troca da alma de um pai. Vegapunk ainda está indignado, o conflito entre sua ética e sua ciência estampado em seu rosto. Mas é Kuma, com uma calma resignada e trágica, quem põe fim à discussão. Ele olha para o cientista e, com uma voz firme, diz para aceitar. Ele confessa que estava no limite de sua esperança, e que agora, diante desta única chance, ele aceitará qualquer destino com gratidão, contanto que sua amada filha possa viver uma vida plena e feliz. Satisfeito com a submissão, Saturn passa aos detalhes logísticos. Vegapunk explica os prazos. 6 meses de tratamento intensivo para Bonnie, seguidos por 1 ano de reabilitação estrita, longe da luz solar natural. A cibernetização de Kuma, por outro lado, seria um processo longo e doloroso, levando no mínimo 2 anos para ser concluída. Kuma sente um vislumbre de alívio. Isso significava que Bonnie estaria curada e segura por volta de seus 10 anos. Mas Saturn, mestre da crueldade psicológica, desfere o golpe final. Ele questiona a garantia da lealdade de Kuma. O que o impediria de se rebelar assim que Bonnie estivesse curada? Kuma promete solenemente que não fugirá. Mas para um ser como Saturn, promessas são inúteis. Ele impõe sua última e mais vil condição. Bonnie será mantida como refém. Assim que seu tratamento terminar, ela ficará sob a custódia do governo mundial, e só será libertada no dia em que a consciência de Kuma for completamente apagada. Vegapunk se revolta mais uma vez. Ele grita que isso é desumano, que pai e filha nunca mais se verão. Saturn confirma friamente, com um prazer sutil em sua voz. A modificação de Kuma começará imediatamente, um processo contínuo que ocorrerá em paralelo com seu serviço como corsário. Assim que Bonnie for curada, qualquer contato entre os dois será estritamente proibido. E a ameaça final é lançada. Se Kuma tentar qualquer coisa, Bonnie será escravizada pelo resto de sua vida. Chocado até a alma, mas encurralado, Kuma aceita. Ele faz, no entanto, um último pedido, uma súplica de um pai para proteger a inocência de sua filha. Ele pede que Bonnie nunca saiba a verdade sobre o acordo. Que ela nunca saiba que sua cura veio ao custo da alma de seu pai, e que ela nunca saiba que é uma refém. Ele também pede que sua reabilitação seja no reino de Sorbet,
para que ela possa estar em seu lar. Saturn, com uma magnanimidade calculada, concorda com a farsa, afirmando que o local não importa, contanto que ela esteja sob a vigilância constante de seus agentes. Com o pacto diabólico selado, Kuma começa a tecer sua teia de mentiras amorosas. Ele diz a Bonnie que eles ficaram juntos em Egghead por 6 meses, inventando a desculpa de que ele também precisa de um longo check-up médico. Bonnie, em sua inocência, fica radiante com a notícia de que não se separarão. Durante os meses seguintes, uma estranha família se forma. Pai e filha, em seus respectivos tratamentos, se aproximam de Vegapunk, do guarda-costas Sentomaru e até mesmo do almirante Kizaru, que parece desenvolver um afeto relutante e confuso pela dupla. Ao final dos 6 meses, Vegapunk anuncia o sucesso do tratamento de Bonnie. Com mais um ano de reabilitação, ela estará completamente livre de sua doença. A alegria no laboratório é genuína, mas assombrada pela tragédia que só Kuma e Vegapunk conhecem. De volta ao reino de Sorbet, Bonnie anuncia a todos a notícia de sua recuperação iminente. A alegria toma conta do reino. Bulldog e Connie se preparam para recebê-la de volta. E Kuma, com o coração partido, mas o rosto sereno, se prepara para sua partida final. Ele diz a Bonnie que precisará viajar por pelo menos um ano, como parte de seu tratamento e novo trabalho. A tristeza nos olhos de Bonnie é um punhal no coração de Kuma, mas ele lhe oferece um consolo. Ele escreverá cartas, detalhando cada lugar que visitar. Ela aceita, animada. E ele faz uma última promessa, a mais cruel e amorosa de todas. Quando eles se reencontrarem, eles finalmente realizarão o sonho de velejar juntos pelos mares. Bonnie, completamente alheia à verdade, aguarda ansiosamente por esse dia que nunca chegará. Uma enfermeira chamada Alpha, que na verdade é uma agente da CP-8 disfarçada, chega para assumir a proteção de Bonnie, estabelecendo um perímetro de segurança ao redor dela. Ela lança um olhar frio e significativo para Kuma. Um lembrete visual do que acontecerá com Bonnie se ele quebrar o acordo. Kuma apenas assente, sua decisão já tomada. Antes de se virar para partir, ele olha para sua filha uma última vez, e com todo o amor que um pai pode sentir, ele a agradece por ter nascido. Bonnie e os outros acenam, felizes e esperançosos, enquanto ele se afasta, caminhando em direção ao seu destino como um fantoche do governo. As notícias de Kuma, o tirano, como um dos 7 corsários, se espalham pelo mundo. Ele se torna conhecido como o fantoche do governo, obedecendo a cada ordem com uma eficiência robótica, para que a total confusão e tristeza de seus antigos companheiros no exército revolucionário. E fiel à sua promessa, Kuma escreve. Suas cartas para Bonnie são cheias de descrições vívidas de ilhas exóticas e aventuras que ele nunca teve, construindo um mundo de fantasia para a filha que ele nunca mais abraçaria. Sua jornada como uma arma do governo o leva ao East Blue, para a pacata Vila Fuchsia. E é lá, no ponto de partida da jornada de um outro jovem sonhador, que ele recebe uma nova e fatídica ordem do governo mundial. A tragédia de Kuma estava longe de terminar, e cada passo que ele dava era um sacrifício silencioso no altar de seu amor paternal. Nossa história começa na atmosfera pacata e nostálgica da Vila Fuchsia, o berço de uma lenda. Escondido nas sombras protetoras da floresta, como um espírito guardião, Bartholomew Kuma observa um garotinho de chapéu de palha em seu treinamento solitário. Com um grito entusiasmado de Gomu Gomu no Axie, Swing, o jovem Luffy estica sua perna a uma altura impossível e a lança contra um conjunto de rochas maciças. O impacto é devastador, pulverizando as pedras e enviando a vida selvagem local em uma fuga apavorada. A visão daquele poder bruto e daquela energia indomável transporta a mente de Kuma para uma conversa passada. Um momento raro de introspecção com seu amigo, Monkey D. Dragon. Kuma se lembra de ter comentado sobre a familiaridade de Dragon com a paisagem do East Blue. Em uma de suas raras pausas, Dragon havia dito que ia esticar as pernas, e, ao retornar, mencionou ter encontrado uma vila remota e um garotinho que, de alguma forma, o lembrava de si mesmo. Na memória, a reação de Dragon à observação de Kuma foi surpreendentemente violenta. Ele o ameaçou, dizendo que se continuasse a falar sobre aquilo, ele mesmo o mataria. A reação confundiu Kuma, até que Dragon, com uma vulnerabilidade que poucos no mundo já viram, explicou a razão. Um filho é o ponto fraco de um pai. Kuma, um homem cujo universo inteiro girava em torno de sua própria filha, compreendeu a profundidade e a dor daquelas palavras instantaneamente. Ele nunca mais tocou no assunto. De volta ao presente, Luffy, maravilhado com a eficácia de seu novo golpe, decide com uma alegria infantil que irá guardá-lo como um trunfo. Será seu ataque secreto para quando ele finalmente reunir sua tripulação e enfrentar um inimigo super forte, um golpe para proteger seus futuros companheiros. Nesse exato momento, o Denden Mushi no pulso de Kuma começa a tocar, um chamado para o dever de seu novo e odiado mestre. Com um pop silencioso e instantâneo, ele se teleporta para longe, desaparecendo um segundo antes que Luffy pudesse notar sua presença. Luffy, no entanto, sente algo. Uma onda de poder. Uma presença incrivelmente forte que pairou no ar por um instante. Seu instinto de batalha se acende, e ele começa a procurar animadamente, ansioso por um desafio, sem saber que acabou de cruzar o caminho de um dos homens mais trágicos e poderosos do mundo. A missão de Kuma era rotineira e brutal. Destruir uma tripulação pirata que havia saqueado um navio mercante. Mas o tirano Kuma, o fantoche do governo, não consegue suprimir sua verdadeira natureza. Sua primeira parada não é para caçar os piratas, mas para encontrar os mercadores feridos.
Com sua habilidade, ele os transporta gentilmente para um hospital próximo, garantindo sua segurança. Só então ele vai atrás dos piratas. E quando os encontra, em vez da aniquilação que eles esperavam, eles se deparam com um gigante silencioso que apenas os encara. Ele não ataca. Ele simplesmente os aconselha a se entregarem. Apavorados com a reputação do corsário, os piratas devolvem cada moeda roubada para evitar problemas. Enquanto cumpre suas missões desalmadas, Kuma se agarra ao único fio de luz que lhe resta, sua promessa a Bonnie. Ele escreve. Escreve incansavelmente. Dezenas de cartas, cada uma obra de amor, descrevendo ilhas fantásticas que ele visitou, planejando em detalhes a viagem pelos mares que eles nunca farão. Cada palavra é uma tentativa de manter a esperança de sua filha viva, e talvez a sua própria. No reino de Sorbet, a jovem Bonnie corre para o carteiro todos os dias, seu coração cheio de expectativa. Mas a decepção é uma visitante diária. As cartas nunca chegam. O pescador Gyogyo tenta consolá-la com desculpas esfarrapadas, sugerindo que o trabalho de Kuma é muito exigente ou que os Newscoes são incompetentes. A rainha viúva Connie, com um sorriso triste, a assegura de que um dia, uma carta certamente aparecerá. Mas elas não sabem da verdade sombria e cruel. Elas não sabem que Alpha, a agente da CP8 disfarçada de enfermeira, é a guardiã do portão e a censora do amor de um pai. Ela intercepta todas as entregas. Com um sorriso frio, ela entrega o jornal a Bonnie, mas as cartas de Kuma têm outro destino. Em segredo, com uma expressão de puro nojo, elas rasga em pedaços minúsculos, destruindo sistematicamente as últimas palavras de amor de um pai para sua filha. A essa altura, Kuma já havia enviado quase uma centena de cartas, cada uma um pedaço de sua alma, cada uma transformada em confete pela sua carcereira. Longe dali, em Egghead, a ciência avança de forma macabra. Dr. Vegapunk anuncia o sucesso da remoção completa de seu cérebro. Agora, o desafio é puramente de engenharia. Levitar o cérebro, o Punk Records, e todo o laboratório para o céu. Stussy, observando, comenta que a nova aparência de Vegapunk, com a cabeça em formato de maçã, lhe cai bem. Kuma, também presente para mais uma etapa de sua cibernetização, faz uma pergunta filosófica e profundamente pessoal. O que acontecerá com ele quando sua individualidade for apagada? A pergunta faz Stussy refletir em voz alta sobre o paradoxo. O que é pior, um humano sem livre-arbítrio ou um clone que o possui? A linha entre homem e máquina estava se tornando perigosamente tênue. Vegapunk, com uma honestidade brutal, explica a Kuma o que o espera. Sem sua personalidade, sem suas memórias, ele se tornará uma máquina de matar perfeita. Ele não hesitará em ferir ninguém se for ordenado, nem mesmo uma criança inocente. No entanto, ele oferece um pequeno e doloroso consolo. O processo ainda levará cerca de 1 ano para ser concluído. 1 ano. Kuma tinha 1 ano de si mesmo. Ao ouvir isso, ele pega papel e caneta. Ele quer usar cada segundo que lhe resta. Ele quer que Bonnie saiba o quanto ele a ama, até o último momento de sua consciência. Stussy, observando a cena, fica genuinamente comovida. Na carta, Kuma deseja a Bonnie um feliz 9º aniversário. Em Sorbet, Bonnie celebra seu aniversário com sua família adotiva. A festa é alegre, mas há uma sombra em seu coração. À noite, ela espera, reza, mas nenhuma carta chega. A esperança, que ela guardou por tanto tempo, finalmente se quebra. Ela chora, convencida de que seu pai a esqueceu. Mais 6 meses se passam. Em um milagre da ciência de Vegapunk, Bonnie está completamente curada da doença das escamas de Safira. Enquanto isso, Kuma continua seu serviço como um cão de caça do governo. Mas sempre que pode, ele desvia de suas missões para ajudar secretamente o exército revolucionário, aparecendo como um fantasma e desaparecendo sem uma palavra. Dragon, compreendendo o sacrifício inimaginável de seu amigo, instrui seus homens a respeitarem seus desejos e a não tentarem contatá-lo. Em Sorbet, a prisão de Bonnie se torna mais rigorosa. Agora curada, ela quer sair, ver o mundo. Mas Alpha a proíbe, inventando a desculpa de que ela precisa permanecer em quarentena até seu 10º aniversário. Um prazo que contradiz diretamente as estimativas de Vegapunk. A suspeita de Connie, a rainha viúva, atinge o auge quando ela, escondida, ouve Alpha se comunicando com seus superiores, revelando sua identidade como uma agente do governo. Connie sabe com uma certeza aterrorizante que eles nunca libertarão Bonnie. Ela é uma refém. Então, a astuta rainha elabora um plano audacioso. Eles vão tirar Bonnie do país. Eles a enviarão para o mar, em uma jornada para encontrar o pai que ela acredita tê-la abandonado. O plano é uma obra-prima de engano e coragem. Usando seus poderes da Toshi Toshi no Mi, Bonnie se transforma em uma réplica perfeita da idosa rainha Connie. Com uma postura curvada e carregando uma bagagem, ela sai pela porta da frente, passando pela agente Alpha sem levantar a menor suspeita. Do lado de fora, ela respira o ar da liberdade pela primeira vez em anos, seu rosto se abrindo em um sorriso radiante. Ela corre para a costa, onde seus amigos, Gyogyu e os outros pescadores, a esperam com um navio que eles construíram para ela. Uma embarcação alegre e bizarra com o formato de uma fatia de pizza gigante. Mas a farsa é descoberta. Alpha, furiosa com o engano, corre em sua perseguição, gritando ameaças terríveis. Ela jura que vai espancar Bonnie até a beira da morte, acorrentá-la para o resto da vida e matar todos os seus cúmplices. Mas Bonnie não é mais a criança doente e indefesa. Ela se vira para enfrentar sua carcereira. E lembrando-se das histórias de Ninar que seu pai lhe contava, histórias sobre um guerreiro lendário que trazia o som dos tambores da libertação,
ela ativa seu poder de uma nova maneira. Com o futuro distorcido, ela imagina a forma da liberdade, a forma do herói de seu pai, o deus do sol, Nika. Seu corpo se transforma, seu punho se torna gigante e branco. Com um único soco devastador, ela nocauteia a agente da CP-8, garantindo sua fuga. A princesa de Sorbet, agora capitã de sua própria tripulação, zarpa para o mar. A notícia de sua fuga eventualmente chega ao governo mundial. E com o tempo, a jovem Bonnie faria um nome para si mesma, tornando-se uma infame pirata da pior geração, em uma busca desesperada e comovente para encontrar o pai que ela acreditava tê-la abandonado, sem saber que cada passo que ela dava em direção à liberdade era um passo que ele havia pavimentado com o sacrifício de sua própria alma. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.